E aí, um grande problema que a gente teve era que, tipo assim, a gente começava a achar tanta contradição, tanto negócio, que a gente realmente chegou um momento que a gente sentiu, cara, a gente precisa dosar, porque tá parecendo muito que é só um vídeo pra passar pano pro Michael. Mas o fato é, tudo indicava de que de fato foi uma grande sacanagem. É claro, eu não falo isso em nenhum momento do vídeo. E o vídeo não foi feito pra convencer ninguém. O vídeo a gente foi mostrando os fatos, a gente foi dando os dois lados e a gente não economizava. A gente ia lá, beleza, o moleque falou que dormiu com o Michael e que ele fez isso e aquilo. A gente mostrou tudo. Mas a gente mostrou também o que aconteceu antes pra ele falar aquilo e o que aconteceu depois. E as coisas que muitas às vezes as pessoas não sabem. E o grande problema do caso Michael Jackson é que a mídia fez um grande circo dessa porra. E aí fica muito difícil você... e a minha conclusão no final do vídeo, spoiler, é o seguinte. Não dá pra ter 100% de certeza de nada, porque independente do Michael ser culpado ou inocente, o fato é, todo mundo se fudeu nessa história. Se o Michael era inocente, ele se fudeu. Se ele era culpado, as vítimas se fuderam. Todo mundo se fudeu. Por quê? Porque a mídia fez um circo dessa porra ao ponto de você... Pensa-se que teve um momento onde o Michael Jackson era uma coisa que vendia muito naquela época. Nossa, até ele era... hoje, até hoje. Imagina que até hoje vendia. Imagina naquela época. Ele era o maior astro do mundo. Todas as polêmicas em relação a ele faziam tudo ganhar uma proporção ainda maior. E aí o que acontecia? Chegou um ponto... Quando veio o primeiro caso pra mídia e tudo mais, dava tanta audiência a falar do Michael Jackson, que tinham programas que pagavam $50 mil pra qualquer pessoa que viesse com alguma coisa do Michael. E aí, mano, começou a surgir nego do bueiro pra falar do Michael. Aí veio, tipo, a ex-funcionária, eu vi o Michael Jackson tomando banho com Macaulay Culkin. Isso estou dando um exemplo real. Isso eu não tô tirando... Uma ex-funcionária falou que viu o Macaulay Culkin tomando banho com o Michael Jackson pelado e outros meninos. O Macaulay Culkin nunca falou nada sobre? Ele já defendeu o Michael várias vezes. Ele falou, cara... Ele fala, né, que o problema do Michael é que ele não sabia se defender muito bem. Mas de que ele falou assim, que nada acontecia. Ele falou assim, quando as pessoas falam, você estava no quarto do Michael, ele fala, vocês têm que entender que o quarto do Michael Jackson tinha 2 andares. Era um bagulho gigantesco. E nunca era só ele, era uma galera. E tinha videogame, tinha TV, Era o quarto do Michael, de um cara que não teve a infância, que tava tentando compensar. Mas a grande parada é que era isso. Quando você começa a ter grana envolvida, de gente que tá oferecendo dinheiro pra você trazer uma história do cu, e essa é a parada. Muitas dessas histórias depois foram desmentidas. E as pessoas falavam que tinha, por causa que elas recebiam dinheiro, aí era provado que elas tinham recebido dinheiro, e elas falavam, não, realmente, não foi bem assim. Só que assim, a manchete já foi, meu querido. Já tinha feito. A manchete já foi. Caramba. Então, assim, prejudicou todo mundo. Então, quando a gente começou a ver isso no detalhe, cara, no vídeo eu fui muito responsável e a gente foi jogando as coisas e deixa que o cara tira a conclusão dele no final. Mas eu aqui, pessoalmente, Felipe, se você perguntar pra mim, cara, pra mim, o Michael foi uma das maiores vítimas de difamação da história do mundo pop, cara. Eu acho que ele nunca fez nada. E se ele não fez nada, partindo do pressuposto que ele não fez nada, cara, dá pra entender que ele foi morrendo aos poucos por causa disso, não é? Isso acabou com ele. Acabou a carreira. Acabou com a saúde. Com a saúde, mano. Imagina mentalmente. E é muito louco, porque assim, você vê os vídeos, e a gente chama até o metaforando pra olhar os vídeos dele se defendendo. Mas só antes de você continuar, você imagina o seguinte, se o cara não fez, eu não sei se ele fez ou não, mas se ele não fez, ele é um cara muito puro, porque... Se ele não fez, a outra chance é de que ele é um cara muito legal, muito puro e que queria realmente deixar essas crianças muito felizes. Então esse é outro cenário. Ou ele é um filho da puta e abusador, ou ele é um cara muito querendo dar o que ele não teve pra essas crianças. Mas, cara, aí você pensa, quando o cara que já tinha sido... porque eu não sei se você tá ligado como funcionou o primeiro caso. O primeiro caso era tipo assim, o Michael conheceu o moleque, que era o Evan Chandler. Tá. E aí, tipo... Ele foi tipo assim, o carro dele quebrou, ele parou numa borracharia lá, viram que era o Michael Jackson, aí o cunhado, o padrasto do moleque ligou pra mãe dele e falou, porque o moleque era fã do Michael, você não faz ideia quem tá aqui, mano. O fucking Michael! E aí o moleque veio correndo, sei lá o quê, tipo... E aí ele
criou, resumindo muito, ele criou uma amizade com a família, porque o Michael foi, tipo, ajudaram ele pra caramba lá, claro, era o Michael Jackson. Claro. E aí, tipo, ele ficou super agradecido e virou amigo da família, né, do moleque. Sei. O pai, que era um pai ausente, que era um pai que tava cagando, já tinha até uma outra família, e a mãe tava, inclusive, cobrando pensão que o cara deixou de pagar, devia sei lá quantos mil, esqueci o valor exato em pensão. Tá. O pai começou a ver ali uma oportunidade. E primeiro, começou a ficar com ciúmes. Porque o moleque gostava mais do Michael Claro. Jackson que ele. E aí o pai foi se aproximando. E aí o pai queria... O sonho do cara era ser roteirista. Ele era meio frustrado por isso. Quando você começa a ver todo o setup da situação, e o moleque, nunca fez nada, nunca aconteceu nada. E aí, quando acontece um primeiro conflito do Michael querer levar o moleque pra uma tour, e o pai, não vai levar, e aí vai ficar aqui comigo. E ficou com o moleque um mês, aí o moleque ficou um mês com o pai dele, que tava morrendo de ciúmes do Michael Jackson, e depois desse um mês ele sai e fala que o Michael Jackson abusou ele. Cara, só depois disso. Depois disso. E aí tem toda uma outra história ali mais complexa que eu vou deixar Tá. pra galera ali pra ver o vídeo. Mas a parada é o seguinte, fica muito claro e tem uma ligação muito emblemática do pai do moleque pro padrasto. Que ele fala, eu vou acabar com o Michael Jackson se ele não me der a grana que eu quero. Eu vou acabar com a carreira desse cara. Aí eu falo, não, você, olha, tem o Jordan aí, você tá envolvendo o Jordan nisso, é muito sei lá o que, você tem certeza? Ele, não me importo com o Jordan, eu não me importo, o que eu quero é fuder o cara. É muito escroto a gravação. Você ouve, ele fala assim, eu contratei o pior advogado de todos. Ele fala, the nasty lawyer, Caralho. tipo, o mais sujo, o mais perverso de todos, e eu vou tirar tudo dele, eu vou sei lá o quê. As intenções estão bem claras ali. Então, tipo assim, isso é só foram vários casos. A questão é, depois do primeiro, meu velho, abriu a porteira, e aí a grande questão que se fala, tá, mas o Michael não era inocente, por que ele fez um acordo? Porque ele fez um acordo. E aí o que aconteceu? O cara pediu 20 milhões de dólares, se não me engano. O Michael se recusou. Falou, não vou pagar essa porra. Aí o que aconteceu? Aí os advogados falaram, não, você tá louco, sei lá o quê, porque ele tava ameaçando a trazer o negócio a público. Não, você tá louco, porque já tinha o moleque que ele convenceu o moleque a falar. Sim. É o que eu acho, que ele convenceu o moleque a falar. Eu também acho. Eu acho que foi isso. E aí, o que aconteceu? O cara falou assim, não quero 20 milhões de dólares, sei lá o quê. Não, o Michael não vai pagar. Não, eu falei assim, não, o que a gente te oferece é o seguinte, você não tá reclamando que o Michael Jackson roubou o filho de você? Então a gente vai oferecer pra você, a gente vai bancar 3 roteiros seus, você não quer ser roteirista? A gente vai bancar 3 roteiros seus com o Jordan, pra você fazer um filme com ele, que é o que ele... Foi isso a parada? A primeira negociação foi essa, ele ofereceu uma negociação assim era tipo 300 mil dólares, 150 mil dólares, eu acho, pra cada roteiro. Pra cada roteiro. E ele falou, não, vai se fuder, eu quero 20 milhões. Caralho. Aí o que aconteceu? Os caras chegam lá, Michael, ele recusou a oferta. Aí o que aconteceu? O cara, acho que... acho que eu tô reconsiderando, sei lá o quê. Não, agora a oferta baixou, sei lá o quê. Agora vai ser menos, sei lá o quê. Ah, não, então quer saber? Então foda-se, eu vou colocar. Aí o Michael Jackson tem até uma conversa que ele fala que, tipo, ele perguntou pros advogados dele se existia, se ele levasse isso a público, fosse pra um júri, se a verdade prevaleceria. E aí, os advogados do Michael falaram, cara... Não tem como saber, né? Com a mídia do jeito que tá já, e ele já tinha levado pra público já tinha estourado já tudo, e aí, tipo... Ele falou, cara, é melhor você fazer um acordo. Porque não dá pra saber se você vai de fato... Não, e quanto mais se arrasta isso, mais ele sofre, né? Exato. Tanto que no final do vídeo eu falo, né, de que se ele tivesse aceitado o primeiro acordo do Jordan Chandler... De 20 milhões? Do Jordan... E pagado pro cara Os e morrido a história, ele teria passado o resto da vida dele sendo o maior astro do mundo e não o maior pedófilo da história. Caralho. Então, tipo... E aí o cara cagou, levou pra público e tudo mais. Aí tem tanta inconsistência na história de que os caras invadiram a Neverland pra tirar foto da genitália do Michael Jackson, porque tinha a declaração do moleque de como era a genitália do Michael. Você tá falando que rolou coisas com ele... Como é que é a genitália? Ele tinha vitiligo. E aí ele falou... E aí um júri falou que batia, aí depois outro deu que era inconclusivo. Saca? E aí imagina... Virou um grande espetáculo a parada toda. E pra mim diz muito o que aconteceu pós-morte do Michael Jackson, né? De que o pai do moleque, 3 meses depois, se matou.
Ah, é? Ele se O matou. quê? Ele se matou. Caralho, não tinha essa informação. Ele se matou. 3 meses depois que o Michael Jackson morreu, ele se matou. Mano, bateu um... Talvez bateu O Evan Chandler... Aí é engraçado, tem uma menina Caramba, que estudou com o Evan Chandler. Que bizarro Uma menina cara. que dá entrevista num documentário lá que pra defender o Michael, ela dá entrevista, ela fala, eu estudei com e tem lá os registros dela, de fato estudou com o Evan Chandler. Sim. E ela fala que quando tava rolando o caso com o outro menino lá, de que o Evan Chandler foi lá e falou que acreditava que o Michael não era culpado. Ele já mais velho, depois Sim. disso tudo. Caramba. Ele nunca veio a público pra falar sobre isso, não abriu mais a boca. Mas pra mim tá muito claro. E aí quando você vê todos os outros depois, enfim... eu fiz um vídeo de quase 3 horas e poderia ter sido maior. É um assunto que tem tanta coisa. Tanto desmembramento. Tantos desmembramentos, tantas coisas, mas o fato é, nunca tiveram nenhuma prova contra o Michael Jackson. Ele nunca foi culpado de nada. E uma coisa que é importante falar, ele fez o acordo, mas o acordo não tirava o direito da família continuar com o caso criminalmente. O acordo era pra quê? O acordo é para que ele não fosse a júri. Ah, tá. Para que não fosse julgado, mas você tinha 2 tipos de investigação, a criminal e a civil. Sei, Eu esqueci a os outra termos. continuaria. A civil poderia continuar depois que eles conseguiram o acordo. É. Acabou. Era só o dinheiro que queria. Não continuaram com a criminal.